Olá! O Orçamento de Estado para 2026 traz novidades importantes no que toca ao Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, o famoso IRT. A promessa, no fundo, é muito simples: mais dinheiro no bolso ao fim do mês para a maioria das pessoas. Mas como é que esta mudança se vai refletir, na prática, nos salários? É isso que vamos ver agora, a começar pelo número mais importante de todos. Se há um número que é preciso fixar sobre o novo IRT, é mesmo este: 150 mil kwanzas. Podíamos dizer que é um número mágico, a chave que define a maior mudança de todas na nova lei. E o que é que este número significa, afinal? Bem, significa que, a partir de 1 de janeiro de 2026, quem tiver um rendimento mensal até 150 mil kwanzas, isto depois dos descontos para a Segurança Social, atenção, não vai pagar um único kwanza de IRT. Fica isento. É um alívio fiscal direto para muitos trabalhadores. Claro, a pergunta que segue é óbvia: e quem ganha mais do que isso? Bom, para esses casos, entra em jogo o sistema de escalões progressivos. Vamos lá perceber como é que isto funciona. Agora, aqui está um conceito que é fundamental para perceber isto tudo: o imposto sobre o excedente. Em vez de a taxa ser aplicada sobre o salário todo, ela aplica-se apenas àquela fatia do salário que ultrapassa o limite inferior do escalão. Pensem nisto como se fossem degraus e uma escada. Só se paga a taxa daquele degrau específico e não da escada inteira. Isto torna um imposto, claro, mais justo. E esta tabela que estamos a ver ilustra isso na perfeição. Reparem, por exemplo, no segundo escalão. Quem ganha entre 150 mil e 200 mil kwanzas paga uma parcela fixa de 12.500, mais 16%, mas só sobre o valor que passar dos 150 mil. Não é sobre o valor total. É uma diferença crucial. Ok, a teoria parece interessante, mas nada como ver isto a funcionar com números reais, certo? Vamos então tornar tudo mais claro com um exemplo prático. Vamos imaginar um salário bruto de 250 mil kwanzas. Para chegarmos ao valor final do imposto, o processo tem 4 passos muito simples. No final disto, vamos saber exatamente quanto vai ser retido desse salário. O primeiro passo é sempre o mesmo. Temos de encontrar a chamada matéria coletável. Este é o termo técnico para o valor sobre o qual o imposto vai ser de facto calculado. E, para o encontrar, subtraímos ao salário bruto a contribuição obrigatória de 3% para a Segurança Social. No nosso exemplo, é fácil. 3% de 250 mil kwanzas dá 7.500 kwanzas. Subtraindo este valor, ficamos com uma base tributável de 242.500 kwanzas. É com este número que vamos trabalhar a partir de agora. Certo, segundo passo. Com a nossa base de 242.500 kwanzas, voltamos a olhar para a tabela e vemos que este valor encaixa direitinho no terceiro escalão, aquele que vai de 201 mil a 300 mil kwanzas. Ótimo, já sabemos quais são as regras que se aplicam. E agora, vamos à fórmula. Primeiro, qual é o valor excedente? É simples. Pegamos nos 242.500 e tiramos o limite inferior do escalão, que é 200 mil. Isso dá-nos 42.500 kwanzas. É só sobre este valor que vamos aplicar a taxa de 18%. E o resultado dessa conta dá 7.650 kwanzas. Este é o valor do imposto só sobre aquela pequena parte excedente do salário. Mas atenção, ainda não acabamos. Para chegar ao valor final do IRT, só falta uma coisa: somar a parcela fixa que corresponde a este escalão. Como vimos na tabela, para o terceiro escalão, essa parcela é de 31.250 kwanzas. E pronto, é isto. Somando os 7.650 kwanzas do excedente aos 31.250 da parcela fixa, chegamos ao resultado final. Para um salário bruto de 250 mil kwanzas, o IRT a reter em 2026 será de 38.900 kwanzas. Está feita a conta. Mas o cálculo do IRT não se resume só a isto. Há outros rendimentos que, por lei, ficam completamente fora desta equação. É importante sabermos quais são. É fundamental não esquecer que certos rendimentos continuam isentos. Estamos a falar de subsídios bastante comuns, como os de transporte e alimentação, claro, dentro dos limites da lei, e também de rendimentos mais específicos, como os de antigos combatentes e de deficientes de guerra. Então, resumindo isto tudo, qual é o impacto real destas mudanças na carteira a partir de 2026? O que é que isto significa no dia-a-dia? A resposta está no próprio objetivo da lei. O propósito é, e passo a citar, aumentar o rendimento líquido mensal para a maioria dos trabalhadores. O aumento do teto de isenção para os 150 mil kwanzas é, sem dúvida, a principal ferramenta para que isto aconteça.
No fundo, esta nova estrutura fiscal significa um alívio concreto que vai chegar às contas bancárias no início de 2026 e que terá um impacto direto no planeamento financeiro de muitas famílias. A questão final que fica no ar é esta. Com esta informação em mãos, como é que se pode começar já a planear o orçamento para tirar o máximo partido desta mudança?